no Monte da Transfiguração. Você tem a geração de Elias, porque Elias estava lá. Você tem a geração de Moisés, porque Moisés também estava lá. Mas também você tem a geração de Jesus e você tem a geração dos apóstolos. Essas 4 gerações viram coisas impressionantes. No tempo de Moisés, no tempo de Elias, no tempo de Jesus e no tempo dos apóstolos. Tá? Foram pessoas, foram grupos de pessoas, de multidões, em tempos, em gerações diferentes, mas foram pessoas que viram sinais, prodígios, maravilhas assim, a cada esquina. Nem por isso, essas pessoas, né, na sua massa, na sua esmagadora maioria, nem por isso as pessoas se converteram a Deus. Por quê? Porque o paradoxo está lançado. Qual é? De que foram as gerações mais incrédulas que houveram na palavra de Deus. A geração de Elias matava profeta. E queria matar Elias também. A geração de Moisés não precisa falar nada, né? A maior dizimação de uma nação, de um povo, né? Não foi o Terceiro Reich, não foram as guerras santas, as cruzadas, não foram as inquisições, aquela situação em toda aquela região, não foram os mouros, né? As guerras, não. A maior dizimação de um povo, de uma nação inteira, foi no tempo de Moisés no deserto. Em termos proporcionais, o povo foi dizimado por guerra, por batalha, por algum evento natural ou algum cataclisma, alguma tragédia natural? Não. Por pura incredulidade. O que falar do povo da geração de Jesus? O quanto viveu o maior mestre, a palavra mais poderosa. Mas foi a geração que gritava crucificam. E dos apóstolos, o que dizer? Todos os apóstolos, tirando João, foram mutilados, foram decapitados, foram flagelados, foram torturados em nome do Evangelho. Então você tem as gerações mais incrédulas da palavra de Deus, foram exatamente as gerações que estavam representadas, claro, de maneira santa, né, nesse momento, mas representadas ali, que é apóstolos, mais tarde apóstolos, o próprio Senhor Jesus, Elias e Moisés. Então, é sempre bom nós temos essa lógica, essa visão macro de todo o ministério do Senhor Jesus, o ministério do Evangelho. Tá? Então vamos continuar. Marcos capítulo 3, versículo 9. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivesse pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Ou seja, vamos deixar o barquinho sempre pronto, qualquer coisa, a gente, né, sai pela direita, sai e a gente vai fazendo assim, sai, volta, para que, em outras palavras, o ministério de Jesus não mudasse o seu propósito. Eu vou falar uma coisa para você que os teólogos ensinam, os mestres de teologia falam. 75% de todo o ministério de Jesus foi pregação da palavra, foi discipulado e foi ensino. Onde o ensino, dentro dessas 3, vamos dizer, o tripé, né, do ministério de Jesus, sendo que o ensino foi a prioridade máxima. Das 3 prioridades, o ensino foi a prioridade máxima. Foi a leitura da palavra e foi a explicação da mesma palavra. Depois vem, claro, a pregação de uma maneira pública e depois vem o discipulado,
que foi ensinar os discípulos a serem discípulos, certo? Versículo 10, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Agora, versículo 13 do capítulo 3. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Quer dizer, eram pessoas de pavio curto, eram pessoas briguentas, pessoas que, qualquer coisa saía no braço. João e Tiago tinham esse perfil. Diz a palavra do Senhor assim, que quer dizer filhos do trovão: André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Eu quero pegar esse cardápio de pessoas, primeiro para dizer que metade desses discípulos, depois a gente nunca mais lê na palavra de Deus, mas isso não significa que eles não tenham cumprido com a obra, que eles não tenham sido discípulos, vamos dizer, discípulos eficazes na sua condição de discípulos, porque com certeza deram continuidade à obra de Deus. Alguns deles, os livros, textos históricos de historiadores e até mesmo dos pais da igreja citam eles, em trabalhos que eles tinham, ministérios que eles tinham, porque não era um ministério assim, tão, vamos dizer assim, tão identificado na palavra de Deus, mas isso não significa que eles não tenham cumprido com a palavra de Deus. E alguns deles, e eu já vou terminar, e a gente vai dar continuidade, porque eu acho incrível o que Jesus faz. Eu te garanto que nenhum de nós, em sã consciência, pelo menos na nossa humanidade, pelo menos na nossa maturidade, chamaríamos qualquer um desses. Eu vou falar de alguns aqui. Por exemplo, vamos lá. Simão, quem acrescentou o nome de Pedro. Por que Pedro vem em primeiro lugar? Possivelmente por duas razões. Primeiro, porque Pedro era líder. Claro que esse texto foi escrito mais tarde, já com Pedro apóstolo. Aqui Pedro não é apóstolo. Pedro é um pescador, pura e simplesmente. Mas fala de Pedro em primeiro lugar. Por quê? Porque Pedro é quem ditou o evangelho para Marcos. Então Marcos, respeitosamente, coloca Pedro, e não poderia ser diferente, coloca Pedro em primeiro lugar. Depois diz a palavra do Senhor, mas nós conhecemos Pedro. A Bíblia é um dos personagens bíblicos que mais a Bíblia fala. Eu sempre falo isso para você. Pedro é gente como a gente. Ele fala fora do momento, ele fala coisas que não precisariam ser faladas, ele enfia os pés pelas mãos, ele é precipitado, ele é imaturo, ele é oscilante, ele é medroso, covarde, uma série de coisas. Ele é gente como a gente. Então Pedro, a Bíblia própria fala muito a respeito dele, exatamente por causa disso. E depois, por quê? Porque era um líder. E a Bíblia deixa isso muito bem claro, que a obra que Deus tem a fazer não depende de mim, não depende do instrumento, ou, melhor dizendo, não dependeria de Pedro, dependeria de Deus. E é por isso que Deus chama Pedro, que é uma pessoa completamente assim, ninguém não estaria na relação de ninguém, nem como plano A, nem como plano B, nem como plano C, seja de todas as letras do alfabeto. Pedro não seria chamado. Exatamente por causa do seu perfil. Aí a palavra do Senhor mostra aqui, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que quer dizer filhos do trovão. Esses dois, então, para quê? Para arrumar encrenca? Para arrumar briga?
tudo é motivo de briga, tudo é motivo de discussão, vivem com os nervos à flor da pele, para que chamar eles? Para desgastar o grupo? Para arrumar encrenca com o grupo? Então Tiago e João também não seriam chamados, né? E diz a palavra do Senhor, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus é extrema direita, Mateus é o Levi, né? Que depois Jesus dá o nome de Mateus. Mas Mateus é extrema direita, ele é publicano, ele é vendido à coroa romana, ele é uma pessoa rejeitada pela família, pela sociedade, pela religião, pelo contexto, pela cultura, por tudo. Então Mateus, nesse grupo, arrumaria uma grande encrenca para Jesus. O grupo já começa desgastado. O grupo já começa com várias situações internas. E Jesus chama exatamente essas pessoas. É muito engraçado, né? Eu sempre falo para você, o nosso Deus é um ser bem-humorado, ele é um ser alegre, ele é um ser feliz, e ele sempre está brincando com o nosso sentimento, não no sentido de depreciação, mas brincando com, com a nossa capacidade de avaliação, de aferição das coisas, né? Então, Deus é esse ser alegre, bem-humorado, e você dá risada quando você lê a palavra e percebe como Deus age, porque Deus é maravilhoso. Veja só, depois ele chama aqui, Mateus, já falei, extrema direita, Tomé, uma pessoa corajosa, né? Quando você tem lá aquela história de quando Jesus está indo para Betânia, né? E que todo mundo está querendo matar Jesus, e Tomé alerta a todos, né? Vamos lá para morrer? Vamos lá, vamos em frente. Ou seja, era uma pessoa corajosa, mas era uma pessoa incrédula. Corajoso de um lado e incrédulo do outro, né? Que ficou famoso, né? Por precisar ver as marcas em Jesus, né? E eu já expliquei para você por que Jesus, mesmo sendo ressuscitado, com corpo glorificado, incorruptível, por que permanecem as marcas, né? Eu já expliquei para você da tradição, do porquê daquelas marcas. Então, você tem Tomé, uma pessoa completamente incrédula. Depois você tem Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote. Simão, o Zelote, sabe o que significa Zelote? Eu vou falar para você. É extremíssima esquerda. Então você tem um extremo, que é o extremo direito, o de extrema direita, que é Mateus, e você tem Simão, o Zelote. Zelote já diz tudo, é da região onde tinham intifadas, terroristas, hoje a gente chama de terroristas, né? Terroristas, pessoas que se contrapunham ao governo, a todo governo, fosse ele romano ou fosse ele judaico. Eram pessoas inimigas de tudo e de todos. Pessoas, assim, que levavam as últimas consequências. Eles não se intimidavam e não se acovardavam. Pelo contrário, eles matavam pessoas. Fosse judeu, fosse romano, fosse alguém que estava no caminho deles, da proposta, da filosofia de vida deles. Eram os terroristas da época. Então Jesus tem no mesmo grupo pessoas que não levam desaforo para casa. Você tem no grupo de Jesus pessoas como Pedro, mas também tem pessoas como Mateus, de extrema direita. E você tem pessoas como Simão Zelote, que é de extrema esquerda. Gente, como é que pode? É exatamente esse espírito de Jesus, essa mente de Cristo que nós temos que ter, porque senão nós seremos mais um na multidão, ou para falar favoravelmente a um grupo, ou para falar, né, em depreciação do segundo grupo, ou para falar favoravelmente ao segundo grupo em depreciação do primeiro grupo.
Não, nós somos aqueles que vivemos o ministério da pregação do Evangelho e vivemos principalmente a identidade de Jesus Cristo em nós. Nós fomos formados à sua imagem e semelhança. De quem? De Jesus Cristo. Exatamente esse Jesus Cristo. Sem tirar nem pôr. Alguém que conseguia conversar com pessoas intempestivas, com pessoas briguentas, com pessoas de linha política, né, de extrema direita, e pessoas de linha política de completa extrema esquerda. Mas que, não obstante as suas diferenças, Jesus era o equilíbrio. Jesus continua sendo o equilíbrio. E Jesus sempre será o equilíbrio. Então eu fico assim lendo a palavra de Deus, né, nesses detalhes maravilhosos que Marcos mostra aqui, e a gente fica assim completamente exortados no bom sentido, né, edificados, consolados, mas também completamente, vamos dizer, rendidos, humilhados diante da autoridade de Jesus, que conseguia, num grupo de 12 pessoas, terem pessoas tão diferentes, com tantos problemas, com tantas dificuldades, pessoas que não seriam nenhum de nós aqui. Nenhum de nós seríamos, né, inconsequentes em chamar qualquer um desses. Mas Jesus os chamou. Jesus os capacitou, Jesus os fez discípulos, que mais tarde se entregariam em nome dele, em nome do Evangelho, em nome do cristianismo, e foram levantados como grandes homens. E as pessoas e as gerações se esquecem de grandes reis, grandes líderes, grandes homens da sociedade de suas épocas, mas não se esquecem daquilo que esses homens fizeram. Homens que não tinham qualquer capacidade, homens iletrados, homens incapazes aos olhos deles, aos olhos dos outros, mas homens que, porque andaram com Jesus, viveram exatamente uma outra história. E a palavra ainda mostra, né, que tinha Judas Iscariotes, quem foi que o traiu. E chamou Judas. Ele passou a noite inteira orando, clamando ao Senhor, para depois chamar Judas, que o trairia. E olha que Judas, de todos, era o mais letrado. De todos era o mais capaz. Até porque Judas foi o único que tinha um trabalho de confiança no ministério, porque era administrador, porque cuidava, né, do dinheiro do ministério de Jesus. Então veja, esse grupo tão heterogêneo, tão díspare, desculpe o termo, tão inconsequente, mas que se transformaram em fundamentos, e por causa deles, esse evangelho chegou até aqui. Glória a Deus! Essa palavra é maravilhosa. Eu não tenho como não me alegrar e não me festejar e celebrar, identificar, né, e celebrar o que significa a palavra de Deus e o como nós aprendemos. E o quanto a palavra de Deus ela nos exorta por si só. Né? Só de ler aqui. Ela vai exortando, ela vai falando conosco, ela vai puxando a nossa orelha de maneira tão amorosa, de maneira tão delicada, de maneira tão carinhosa. Né? Eu lembro de uma vez que eu estava na rádio, no tempo ainda que eu participava da igreja, e eu tinha um programa, e eu às vezes substituía, muitas vezes substituía, né? Ou naquela época Bispo Sônia, ou naquela época o Apóstolo Estevão. E eu ficava muito tempo na rádio, há muitos anos atrás. E aí, uma vez, e essa menina que era menina na época, hoje é bispa lá na igreja, né? Uma vez essa menina que trabalhava na produção da rádio,
o apóstolo Estevão chegou e perguntou para ela assim: "Ô, você não ia passar a mulher fulana de tal que tinha um testemunho para dar?" Ela falou assim: "Ai, apóstolo, eu tirei ela do ar porque não tinha como falar com ela. Ela era muito esquisita, muito complicada, estava difícil de conversar, não tinha como entender o que ela estava falando." Aí o apóstolo devolveu para ela o seguinte, falando, eu dei tanta risada na época, ele devolveu para ela o seguinte: "Ué, eu falo com você todos os dias e não reclamo, por que você agora está falando isso com a mulher?" Então, nós precisamos entender o que significa, né, a nossa constituição, mas a nossa sabedoria em lidar com todos os grupos. E olha que hoje a coisa está muito difícil, né? A coisa do, como é que fala, do cancelamento, seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja no Instagram, sei lá, em qualquer plataforma aí, né, de rede social. Por quê? Por causa das opiniões, por causa dos conflitos. Um é mortadela, o outro é coxinha, o outro é isso, o outro é aquilo, e fica naquela confusão. E nós não. Nós, pelo menos, deveríamos ser exatamente como Jesus. Jesus conseguia andar com todos. Por quê? Porque, em primeiríssimo lugar, e é aquilo que eu escrevi ontem em uma das coisas que eu postei, em primeiríssimo lugar, Jesus não tinha vindo para, vamos dizer assim, para tirar governos, né, de territórios ou de regiões. Ele veio para tirar o pecado dos corações. Ele não veio para reinar externamente, ele veio para reinar internamente, né? E ele veio exatamente para destronar, né? Então, melhor dizendo, como eu escrevi ontem, ele não veio para destronar governos em regiões, em territórios, mas ele veio para destronar o pecado do meu coração. Esse é o reino dos céus. Então é exatamente essa maneira maravilhosa que nós temos de viver o Evangelho e de sermos propagadores da reconciliação. Esse é o maior desafio para nós como família, como casal, como pais, como líderes, como ministros, como profissionais, em todas as áreas de atuação que nós temos todos os dias, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso diante do Senhor, em nome de Jesus. Amanhã tem mais. Puxa vida, esse texto é maravilhoso, ele fala tanto pra gente.